Olá, pessoal, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portal Arte Cult. Para mim é uma honra estar falando com vocês novamente, porque eu estive no Cine Odeon ano passado no Festival do Rio, na premiere do filme. Foi maravilhosa a experiência, vi o filme em primeiríssima mão e agora muito feliz que ele vai ganhar o mundo, né? Vai chegar finalmente no circuito comercial. Então eu serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? Obrigada. Beleza. Minha primeira pergunta é para você, Bia. Você mencionou que este filme é uma nova adaptação de Grande Sertão Veredas. Como foi realizada a abordagem para adaptar essa obra ao cinema e quais foram os maiores desafios de transformar uma obra de Guimarães Rosas para as telonas? Olha, na realidade, eu falo que não é uma adaptação. A gente pegou trechos do filme e a gente trabalhou a partir do texto. E, na realidade, o que interessa para a gente, quer dizer, é, tudo no mundo hoje em dia é movimento, é transformação. O ser humano está em transformação constante, estamos em transformação constante, e, de alguma forma, o Guimarães Rosa propõe essa transformação o tempo inteiro. Uma transformação da própria questão da linguagem, da própria questão da subjetividade dos personagens, e isso é uma coisa que a gente levou para adaptação, tanto no teatro como na exposição. E quando a gente fez o teatro, a gente usou muitas ferramentas cinematográficas para fazer o espetáculo, a ideia de corte seco, a ideia dos fones de ouvido para cada um dos espectadores. Eu tive o desejo de levar para o cinema as questões do próprio teatro. Então, a metáfora, não ter locação, você trabalhar essencialmente com a figura do ator. Então, o que interessa nessa adaptação para o cinema é que é uma outra coisa, é uma outra questão, é uma outra discussão, mas, ao mesmo tempo, você tem, de uma forma muito gorda, de uma forma muito potente, a vivência desses atores diante dos personagens do Guimarães Rosa. Não uma vivência de uma forma, como é que eu vou dizer, de empregados do Guimarães, tentando ser o que o Guimarães queria que fosse. Não, são esses atores vivenciando eles enquanto pessoas no limite do corpo, no limite emocional, no limite intelectual de cada uma dessas pessoas a partir do texto e do universo do Guimarães Rosa. Então, eu digo que é uma adaptação nada fiel ao romance, porque a gente foi por um... Ao mesmo tempo, dando uma volta de 360 graus, ela acabou sendo completamente fiel. Então, a partir do desejo, da não fidelidade, de não tratar o Guimarães como nosso patrão, a gente acabou encontrando o Guimarães. Perfeita. Minha próxima pergunta é para você, Caio. Interpretar Riobaldo nesse filme, um personagem tão complexo e multifacetado. Você poderia falar sobre como foi as descobertas que você teve durante esse processo em relação a esse personagem, por favor? Foi um processo muito lindo de descoberta coletiva, porque quando nós começamos a ensaiar, todos os atores faziam Riobaldo. Então, isso foi um processo muito colorido, muito diverso. Mulheres, homens, gente alta, gente baixa, gente gorda, gente loira, gente preta. Então, a gente viu Riobaldo em várias versões, nesse grupo fortíssimo de atores que a Bia montou. A gente fez um mosaico de Riobaldos, né? E aí, na colagem, da colaboração de todos, é que ele foi surgindo. E é muito lindo isso que a Bia falou do processo da adaptação, porque é como se ela tivesse rasgado o livro na primeira semana de ensaio. A gente pegava as cenas aleatórias, fora de ordem, cenas do começo do livro, cenas do final do livro. A gente lia, ela dava exatamente 10 minutos para a gente ler, e já entrar em cena representando aquela cena. Ou seja, não tinha a menor chance da gente decorar nada, nem usar as palavras do Guimarães Rosa. Então, era um processo de reação ao livro, emocional. Ela queria que a gente entrasse com o sentimento e a emoção que o personagem propõe, que o Guimarães propõe naquela cena, e ainda que trouxesse coisas pessoais
nossas para adicionar um texto de liberdade total em relação à literatura. A partir do momento em que ela começou a achar que a gente estava encontrando a emoção, a força, a intensidade correta, aí depois disso a gente voltava para o Guimarães num processo de fidelidade total, de não trocar nenhuma palavra do que está no Guimarães. Então foi um processo de libertação para voltar completamente à fidelidade. E essa beleza de que a gente trabalhou com um livro fora de ordem. A gente teve muitas cenas, Luan, que a gente improvisou de 10 formas diferentes e chegou à conclusão que ela não cabia na peça. Então a gente foi descobrindo juntos também qual seria a montagem, qual seria a adaptação. Então um processo muito coletivo. Todos os atores fizeram Riobaldo. Aos poucos, para organizar as arrais, nós dois dividimos o Riobaldo, mas foi isso, foi um processo de descoberta com muita liberdade, muita intuição, de reação ao texto e coletivo. Muito bom. Luísa Lemertz, minha próxima pergunta é para você. Você poderia falar sobre Diadorim, que é a sua personagem, que é envolto de um mistério e complexidade. Como você poderia explicar um pouco sobre o relacionamento entre Diadorim e Riobaldo, sendo o principal ápice da central da história? Você poderia falar um pouco sobre esse ponto, por favor? Sim, de fato, Diadorim acho que tem esse mistério. É um personagem complexo, né? É um homem diante dos olhos de todos que existem na história. Então, se toma como um homem sempre. A gente só descobre no fim do fim do fim que existe, que é uma mulher. Então, começa por aí, essa relação, primeiro uma relação de amizade, desse amor, amizade que surge naturalmente quando, né, uma conexão que surge entre pessoas que estão convivendo muito e eles se encontraram primeiro crianças e tiveram esse encontro crianças e depois se reencontram já adultos, já com um bando de jagunços. O Riobaldo entra para o bando de jagunços onde Diadorim está, né, do pai de Diadorim, que é Joca Ramiro. E ali eles começam a andar juntos e o amor começa a florescer no meio da guerra, no meio da violência, no meio da natureza, que é uma relação profunda que Diadorim tem e que Riobaldo começa a olhar através dos olhos de Diadorim, esse olhar para a natureza que não era comum ali entre esses homens mais brutos, pode-se dizer assim, né, que guerreiam, que vivem nessa dureza dessa vida. Diadorim não, Diadorim tinha essa sensibilidade, esse olhar para a natureza que acho que Riobaldo se encanta e começa também, a relação deles também passa por isso, por essa relação com a natureza que Diadorim traz, assim, essa conexão. E nisso eles se apaixonam, mas né, esse amor que ali não cabe, que é proibido, que é inimaginável, né? Um homem com um homem, é a lei do sertão, a lei dos homens, isso é impensável. Então eles vivem esse amor sem conseguir consumar esse amor propriamente, mas a história vai. Eles têm esses momentos e é isso que é tão lindo, né? Esse quase, esse não posso, parece que isso inclusive aumenta, né, o desejo quando você não pode, quando é proibido. Mas dentro disso também existia uma amizade, também existia um companheirismo forte entre eles, né? Não era só tesão, era também, enfim, outros assuntos, enfim. E é isso, o amor proibido, né? Essa história sempre
recontada, né, pela humanidade do amor proibido. Mas Diadorim também tenta se abrir, não consegue, enfim, tenta de maneiras contar para ele, mas enfim, não pode, não consegue, não dá. E aí ele só vai descobrir no final, quando morre. Ah, a tragédia suprema. Muito bom. Mais ou menos Luiz, isso. perfeito. Obrigado, viu? Minha próxima pergunta é para a Luísa. A Raiz, ela se encontra? Ela chegou e saiu. Ai, voltou. Tá sem áudio, Lu. Oi! Ai, Olá, Luísa, tudo Oi, bem? gente, eu não saí, eu estava lavando louça, eu poupei vocês Sem dessa imagem, problema. mas eu estou ouvindo tudo. Perfeita. Luísa, você pode falar um pouco sobre como você acha que o filme poderá contribuir para discussões sobre a obra de Guimarães Rosa e sua relevância na atualidade que a gente se encontra nesse momento? Caramba! Isso que dá, tá vendo, Bia? Fazer muito personagem, e eles não sabem me perguntar alguma coisa do meu trabalho de atriz, em filosofia. Mas eu vou tentar, Não, tá? é que você é muito boa nisso, por isso que eu escolhi essa pergunta. Ah, obrigada. Sempre tem uma desculpa por trás. João, o que eu acho, cara, essa peça é realmente. Eu nem sei te dizer o tamanho dela assim na minha vida. Acho que é a maior coisa que já me aconteceu. Então, eu acho que o encontro de todo ser humano com o Guimarães Rosa é uma coisa que todo mundo deveria passar alguma vez na vida. De alguma forma, com sorte, muitas vezes, com sorte, ainda mais a vida toda. Esse livro é a nossa Bíblia, assim. E a Bia falou muito lindamente, né, de como foi esse encontro com o Guimarães. A Bia, ela é tão. Dizem que quanto menor, pior a pessoa é, e é verdade. No caso dela, porque foi um processo tão radical assim de encontro com Guimarães. Realmente, isso que o Caio falou, assim, ela dava pra gente 10 páginas e falava em 5 minutos eu quero uma cena. Imagina, eu tinha 23 anos, eu queria me matar, porque eu lia poesias belíssimas e ela estava interessada no que eu tinha a dizer. Eu falava, Bia, pelo amor de Deus, não. E hoje eu vejo como isso foi revolucionário, assim, não só para tudo, para a peça, mas para minha vida como atriz e artista e tudo. Então, tentando falar da experiência pessoal para ver se chega em algum lugar universal que você me perguntou. Mas o filme, ele é exato, ele é um encontro com o Guimarães de uma maneira muito 360 graus de outro jeito, né? Assim, espera-se um sertão, espera-se cavalos, né? Esperam-se bichinhos, e a gente, o que tem? Ser humano. Então, dessa volta que a Bia falou, eu acho que a gente se encontrou aí. Eu acho que o que nós temos a oferecer nessa adaptação é muito gente. O que existe é o homem humano. Então, quando a gente ficava, assim, você viu o filme, né, claro, né? Mas a gente, quando ela falava, vão no fim de semana e observem as lagartixas, observem os sapos. Eu quero saber como é que o seu sapo, Luísa, vai ser diferente do sapo do Daniel, do sapo do Caio, do sapo da Luísa. O que é que você tem para eu falar? Meu Deus, eu tenho que saber uma opinião sobre um sapo. Então, o que eu espero que as pessoas tenham é um pouco dessa sorte que a gente teve de repensar o mundo, os amores, a violência, a natureza, com essa peça. Eu acho que o filme traz isso agora de maneira muito mais abrangente, é, desse olhar outro sobre tudo. Então, eu tenho essa esperança que o filme ofereça esse outro olhar sobre tudo. Ah, desculpa, e sobre a obra do Guimarães também. Eu pensei numa coisa aqui, posso falar sobre isso, Luan, Claro, também? fique à vontade, pode Vai. sim. Que me veio enquanto a Lulu falava. É que eu acho que a gente está numa época em que a imagem, desculpa, tá tendo uma obra, não é a minha obra, é uma obra aqui do lado. Nossa, tendo obra aqui também. Tá horrível. Mas assim, a gente está numa época em que a imagem, né, a imagem é o nosso rei, nossa rainha, nosso imperador, assim, a imagem e a gente vive cercado de imagem e as coisas têm sido dadas, né, muito mastigadas. Tem tudo grandes efeitos, grandes imagens, grande fotografia,
muita coisa, a gente vive cercado de imagem o tempo todo. E a experiência do livro, né, do leitor, é essa da imaginação absoluta. E eu sinto que o nosso filme, e a peça já tinha isso, mas o nosso filme também vem com isso, é meio ir numa contramão dessa coisa da imagem completamente mastigada, cheia de coisa, né? Ele parece que ele desnuda tudo para ter o ser humano, que é o que a Lu falou, né? O ser humano está ali e nós somos tudo, nós somos cenário, nós somos bichos, plantas, tudo que há ali, e as palavras. E eu acho que isso tem eu não sei, eu sinto que existe uma importância nisso para esse momento, assim, de ir numa contramão que trate quem está vendo, né, a pessoa, o público que está assistindo, dá essa chance também de completar as coisas, sabe? Como a gente faz no livro quando a gente lê. De completar a sua imaginação, poder completar ali naquele preto absoluto coisas que você imagina, não só do sertão, mas de qualquer outro lugar, é, e dando a oportunidade para o ator, realmente a oportunidade para o ator ser dono daquilo, assim, não se apoiar em milhões de coisas, né? A gente está ali muito nu com as emoções, com os sentimentos, com tudo. Então, acho que eu fico pensando nisso, assim, dessa importância para a atualidade, assim, de ser tão diferente, né? De ser uma linguagem, enfim, e que remete ao livro, que remete ao teatro, que remete a essa possibilidade do público também ser criador. Enfim, é isso. Me veio. Muito bom. E para findarmos esse bate-papo maravilhoso, de muito aprendizado e muita vontade de ver o filme de novo, deixo vocês à vontade para convidar o pessoal do Articult, Cinema e Companhia, a assistirem o filme no cinema, principalmente na primeira semana, que é muito importante. Então, falem o que quiser. A hora é de vocês. Bia, tá mudo. Mas, gente, venham assistir o nosso filme. A Bia fez uma proposta, a gente fez reuniões para pensar nisso, porque a gente quer estar junto nas sessões. O teatro tem essa beleza do efêmero e do ser humano. A gente quer estar nas sessões, a gente quer debater o filme, quer levar um pouco do nosso cenário para os cinemas, aparecer lá, trazer um pouco também do teatro para o cinema, literalmente, né, Bia? É isso que eu acho que é bacana de falar, quer dizer, a gente levar para o cinema isso que o teatro tem de tão extraordinário, que é a troca imediata com a plateia. Então, o que interessa para a gente é falar com o outro. Então, a gente está fazendo um evento, não é só lançar o filme comercialmente, é lançar comercialmente, mas com debates, entrevistas, mostras de filmes de outras criações a partir do Guimarães Rosa, workshop. Então, a gente quer, na realidade, é estar falando com as pessoas. Então, a gente está chamando de curta temporada, porque é assim que se faz em teatro, então é uma diversão, e chamar de curta a temporada, quer dizer, venha curtir essa temporada com a gente. Então, a gente fica em São Paulo uma semana de uma forma muito poderosa, com todos esses debates, essas conversas, esses workshops e essa mostra de filme. Acho que é isso. Eu queria dizer que uma época que a gente está vivendo de supersaturação de imagens, esse é um filme absolutamente diferente de tudo, absolutamente imaginário. É um filme que propõe que o espectador crie, complete a história, complete o cenário. É um filme completamente experimental, completamente diferente de tudo que está em cartaz. É um filme que tem uma nova versão da língua brasileira através do Guimarães Rosa, que está dando acesso ao público do audiovisual a uma obra-prima que simplesmente recria a língua brasileira, misturando uma pesquisa profunda, regionalismo, mas também invenção, poesia, recriação, neologismos. Então, eu acho que esse é um filme muito, muito, muito precioso e diferente. É uma das poucas coisas que hoje em dia me faria sair de casa para ir para uma sala de cinema ter uma experiência coletiva.
Isso, e essa possibilidade desse encontro, né, da abertura, da discussão sobre Guimarães, sobre cinema, sobre linguagem, sobre teatro, sobre atuação. Então, a gente poder abrir essa discussão e estar juntos, não só ir ao cinema, mas também poder conversar, debater, ver outras coisas, eu acho que é uma experiência completa. Então, vale a pena sair de casa e se juntar a nós. Saiam de casa! Ah, Viva o cinema nacional! Pessoal, muito obrigado de verdade por nos receber. Agora pela mudou, né, Luan? oportunidade de ser Antes era, se puder, fique em Fique em casa. Se casa. puder, saia de Agora, casa. saia de casa. Já Viva- tem uma Saia experiência de fantástica. casa. Viva o cinema nacional, a literatura brasileira, viva o teatro, viva as artes plásticas. Esse é um filme de conjunção de linguagens, né? Ele é muito, muito potente por essas camadas. Com certeza. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom e o que Beijo, precisarem, beijo. contem conosco. Beijo.